Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando nosso curso aqui de Geometria Analítica Plana, vamos entrar agora no novo capítulo, que é o capítulo de área de polígonos. Tá legal? Então nessa primeira aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a área de um triângulo conhecendo apenas as coordenadas dos vértices. Beleza? Bom, então olha só. Então, considera aqui o triângulo ABC de coordenada, onde A tem coordenadas x, a, y, a, B tem coordenadas x, b, y, b e C tem coordenadas x, c, y, c. Certo? Bom, como é que a gente calcula a área de um triângulo, né? A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então essa é a maneira clássica que a gente tem de calcular a área de um triângulo, certo? Bom, vou tomar como base o segmento BC. Então a medida da base vai ser o quê? Vai ser a distância de B até C. Então a nossa base é a distância de B até C. A nossa altura vai ser então essa distância aqui é h, onde essa distância h nada mais é do que o quê? Nada mais é do que a distância de A até o segmento BC. Se eu chamo de R a reta suporte do segmento BC, a gente tem então que essa altura H é então a distância de A até R. Então esse cara daqui é que é o nosso H. Então a área do triângulo vai ser a distância de B até C vezes a distância de A até R sobre quem? Sobre 2. Achar a distância de B até C é fácil, porque a gente já conhece as coordenadas de B e a gente já conhece as coordenadas de C, certo? Então, a nossa base, né? A distância de B até C vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado, tá? Então, a base dos males ao menor. A dificuldade maior é achar a altura. Bom, para a gente achar a distância de A até essa reta R, a gente tem que aplicar a fórmula de distância de ponto à reta que a gente viu no nosso capítulo anterior, certo? Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa da equação geral da reta R, tá? Então, ó, vamos achar a equação da reta R, utilizando aí os conceitos vistos lá no capítulo de reta. Então, tem aqui um ponto qualquer, xy, xb, yb, xc, yc, xy, lembrando que o resultado dessa conta, né, desse determinante, vai ter que ser igual a 0. Então, só lembrando como é que a gente calcula isso, né? Essa regra prática aqui para calcular, a gente multiplica nessa direção, mantendo o sinal, e multiplica nessa direção, trocando o sinal. E a gente iguala a 0 porque esses pontos são colineares, tá? Então isso já viu lá no capítulo de reta. Bom, então isso aqui vai ficar como? Então isso aqui vai ficar yBx
menos xby mais xbyc menos xcyb mais xcy menos yc, x, tudo isso igual a zero. Tá legal? Então vamos lá. Então, arrumando isso aqui, o que que a gente tem? A gente tem multiplicado por x aqui, multiplicado por x aqui. Então, colocando x em evidência, isso aqui vai ficar yb menos yc x. A gente tem aqui multiplicado por y aqui, multiplicado por y aqui. Então, isso aqui vai nos dar o quê? Colocando o y em evidência, vai ficar xc menos xb y. E esse camarada aqui é independente, né? Não está multiplicado por incógnita nenhuma. Então, a gente tem mais xbyc menos xcyb, tudo isso aqui igual a zero. Então, essa é a equação geral de R sem renomear ninguém, né? Sem renomear ninguém, mantendo aqui xc, xb, yc e yc. Tá legal? Bom, então, tendo essa equação, a gente consegue achar a altura. Então, como é que a gente acha a altura h, né? A nossa altura h, que é a distância de A até R, vai ficar como isso aqui, né? Isso aqui, então, vai ficar o módulo de yc menos yb menos yc vezes xa, mais xc menos xb ya, mais xbyc menos xcyb, tudo isso em módulo, sobre quem? Sobre a raiz de yb menos yc ao quadrado mais xc menos xb ao quadrado. Certo? Bom, e aí eu tenho algumas observações a fazer com relação a essa expressão, mas eu vou fazer no próximo take, porque infelizmente o meu quadro aqui acabou. Tá legal? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Então a gente parou aqui, né? No h igual a essa expressão. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o chuveirinho aqui e chuveirinho aqui, tá? E outra coisa, esse camarada aqui, ele é a mesma coisa que yc menos yb ao quadrado. Né? Porque como está elevado ao quadrado, tanto faz a ordem que eu escrevo aqui dentro, ele vai ficar sempre positivo, certo? E eu consigo trocar esses dois de lugar. Bom, aí vamos lá. Então isso aqui vai ficar como? Então isso aqui vai ficar o módulo de xa yb menos xa yc mais xc ya menos xb ya mais xb yc menos xc yb em módulo. Tudo isso sobre a raiz de xc menos xb ao quadrado mais yc menos yb ao quadrado. E aí, analisando, olhando para isso aqui direitinho, né? Isso aqui é o quê? Isso daqui é exatamente
a distância de B até C. E eu vou chamar quem está aqui dentro de delta. E você já vai entender o porquê que eu estou chamando esse cara de delta. Tá? Então, a nossa altura H ficou como? A nossa altura H ficou o módulo de delta sobre a distância de B até C. Então, essa é a nossa altura H. Então, substituindo na forma da área, né? A gente vai ficar, então, que a área do triângulo ABC é, então, a distância de B até C, que é a base, vezes a altura, que é o módulo desse delta sobre a distância de B até C. Tudo isso sobre quem? Tudo isso sobre 2. Aí esse cara vai embora com esse. E aí a gente tem que a área do triângulo ABC é o módulo desse delta sobre 2. Então, para calcular a área de um triângulo, a gente pega o módulo dessa expressão e divide por 2. Só que se você olhar bem para essa expressão é exatamente o seguinte, ó. Se você olhar para ela direitinho, esse delta, ele é exatamente esse camarada aqui, ó. XAYA, XB, YB, XC, YC, XA, YA. Utilizando a mesma regra que a gente utiliza para achar a equação de uma reta, ou seja, você multiplica esses caras mantendo sinal, né? Multiplica nessa direção mantendo sinal, multiplica nessa direção trocando sinal. Então repara, ó, XAYB, XAYB, menos XAYC, menos XAYC, XCYA, XCYA, menos XBYA, menos XBYA, XBYC, XBYC, menos XCYC, menos XCYC. Então, se a gente tem, né, só para resumir aqui, se a gente tem esse triângulo aqui, ó, A de coordenadas XAYA, B de coordenadas XBYB e C de coordenadas XCYC, a área desse triângulo ABC é o módulo de delta sobre 2, onde o delta a gente calcula dessa maneira, tá? Então, só para resumir. Gustavo, eu posso decorar só esse final? Pode, sem problema nenhum. Não há problema nenhum. Se você quiser lembrar só desse final e ignorar todo o resto da minha aula, pode, sem problema. Não recomendo, mas pode, sem problema nenhum. Tá? Então,
Na próxima aula, então, vamos começar a resolver exercícios utilizando exatamente isso que a gente acabou de ver. Tá legal? Beleza? Bom, então vamos lá.